Olá, o meu nome é Thaleson e vocês estão no canal Canteiro da Democracia. O tema de hoje é a teoria de Maquiavel e sua importância para os dias atuais. Bem, algo que tem que se deixar claro de um primeiro momento é que ele faz um contraponto ao ideal de política que havia na época. Pois o ideal de política, ou seja, o melhor que a política podia ser, o que o político, o indivíduo que trabalha no campo do poder deveria ser, se baseava nas ideias gregas antigas, ou seja, no tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles, onde se dizia que o governante deveria ser virtuoso, bondoso, caridoso, uma pessoa simplesmente virtuosa, uma pessoa boa. Ele contrapõe dizendo que, em verdade, o governante deve ser virtuoso, mas não com virtude grega, com uma virtude de necessidade. Ele tem que ser corajoso, ele tem que ser forte, mas além de tudo, mais que tudo, ele deve ser mau quando precisar ser mau. E isso contrapõe a virtude grega, que diz que o governante deve ser 100% virtuoso. Pois, para Maquiavel, no momento que precisar ser mal e o indivíduo não for mal, ele cairá. Pois a fortuna dá e a fortuna tira. A fortuna em Maquiavel é a sorte, baseando-se na deusa da fortuna, a deusa da sorte grega, que ela dá. Todos vão ter, em um certo grau, a chance de receber da sorte. E deve ser virtuoso o suficiente para aproveitar a oportunidade. Mas a fortuna tira e a pessoa deve estar preparado para o momento que ela for tirar, para poder resistir e até em alguns casos vencê-la. Mas inevitavelmente cairá. Todo reinado, todo governo cairá em algum momento. Pois bem, explicando melhor, definindo melhor os aspectos de virtude e fortuna, virtude é as capacidades que o príncipe, o governante, deve ter. Ele deve ter a coragem de fazer as coisas quando for necessária para fazer. Ele tem que ser forte para resistir toda a tensão que vai existir, que vai persegui-lo durante seu reinado. Ele deve ser controlado para poder fazer as ações necessárias na quantidade necessária, entre os aspectos. Ou seja, a virtude maquiavélica é uma virtude de necessidade. Já a fortuna, a sorte, é algo que vai perseguir o indivíduo, que vai constantemente estar na vida do indivíduo, sendo que em momentos ela vai ser vantajosa, em outros momentos ela será desvantagem, ela lhe dará um problema. Então o indivíduo deve ser virtuoso para poder resistir aos golpes negativos da fortuna. Aos golpes negativos da fortuna. Resistir a todo o ataque que ela lhe cause em determinado momento. No livro A Arte da Guerra, é uma reformulação do Arte da Guerra de Sun Tzu, ele conta que certos governantes, no seu tempo livre, andava pelo seu terreno e via e pensava por onde o exército inimigo poderia vir e como deveria combatê-lo, pois ele sabia que a fortuna poderia ser contra ele, alguém atacá-lo. Mas ele deve ser virtuoso para resistir ao ataque negativo da fortuna, pensando antecipadamente o ataque. Esclarecendo melhor a teoria de Maquiavel, ele diz que existe a moral privada e a moral pública. Que existe um mundo de aparências. Ninguém sabe o que verdadeiramente é dentro do indivíduo. O que parece para você é o que é verdade. Você deve parecer bom e ser bom quando puder ser bom. Mas, na medida que precisar ser mal, deve ser mal. A moral privada vai ser a moral que você age na sua família,
seus amigos. Há uma moral diferente em relação à política, ao governo. Na amizade, você deve ser bom, mas na medida que você está no governo, é uma relação de poder, sua amizade está relacionada ao poder, deve ser tratado, deve se mover e fazer valer, agir de acordo com o que for necessário. Um exemplo disso é o seguinte: Maquiavel, ele escreveu O Príncipe, se não me engano, para Sérgio Borgia, em homenagem a Sérgio Borgia. Um indivíduo que ele via todo um poder, toda uma capacidade, ele via em Sérgio Borgia o indivíduo que poderia unir a sua nação. E Sérgio Borgia, ele dominou uma área, mas houve muita confusão naquela área, naquele local. Então ele mandou um indivíduo que era conhecido por ser brutal, por dominar por meio da força, por meio da violência. Esse indivíduo faz essa tarefa, mas posteriormente a população fica revoltada com aquele indivíduo. Então Sérgio Borgia, temendo uma revolta e uma guerra e a morte de muitos indivíduos, tanto para si, tanto para aquela área, ele simplesmente foi e mandou executar o cara, executar o indivíduo. Ele foi dividido ao meio e exposto em área pública, em meio a uma praça. Maquiavel achou aquela ação, aquele movimento brutal, mas necessário. Ele disse que foi uma ação necessária para impedir uma guerra, foi uma ação necessária para a política. Logo, Sérgio Borgia agiu com uma moral pública, uma moral que ele necessitava para resolver o seu problema. E uma vez compreendendo esse movimento, podemos aplicá-lo à atualidade. Entendam, você vai agir de acordo com o que for necessário para subir ao poder e manter-se nele. Subir ao poder e manter-se nele. Logo, você, ao prestar atenção, perceberá que muitas pessoas na política atual usam Maquiavel, usam o que está no livro O Príncipe. Quando um indivíduo rouba para pagar sua própria candidatura, ele fez de tudo para subir ao poder e manter-se nele. Quando um indivíduo solta mentiras para enganar a população, ele está fazendo tudo para subir ao poder e manter-se nele. Quando um indivíduo disse ser um herói, mas em verdade ele o tempo todo ludibriou, roubou uma nação, ele fez de tudo para subir o poder e manter-se nele. E aqui eu me refiro a Bolsonaro, a Lula, a Dilma, entre outros. Então, preste muita atenção. A guerra agora na Ucrânia é uma ação que está puramente baseada, ou seja, está intrinsecamente baseada na obra de Maquiavel. O presidente da Rússia está fazendo de tudo para manter-se no poder. Ele subiu ao poder, usa a violência, usa a coesão social, usa a manipulação da massa, do populismo, para controlar a população, para manter-se no poder. Ele está sendo cercado pelos membros da OTAN. Ele percebe que aquilo é ofensivo para ele. Então, ele faz a manobra para coibir esse poder. Milhares de pessoas vão morrer. Assim como Sérgio Borgia matou um indivíduo para poder impedir uma destruição, uma guerra naquele local, Putin está sacrificando soldados e vidas ucranianas para manter-se no poder, para continuar no poder. A política atual se baseia no conflito. Maquiavel viu que a política realmente se baseia no conflito. Maquiavel desmistificou a política na ideia do senso de que o governante deve ser uma pessoa boa e virtuosa, uma pessoa magnânima. Não.
Para Maquiavel, você deve ser necessário. Ser bom quando precisar ser bom e mal quando precisar ser mal. Vocês que me assistem, entendem a situação? São maus quando precisam ser maus? São bons quando precisam ser bons? Vocês percebem como os indivíduos usam manobras para subir ao poder e manter-se nele? Pois bem, o meu nome é Thalisson, esse foi o nosso vídeo. Quem quiser curte, quem puder se inscreve e até a próxima.